O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, interrompeu um julgamento para decidir com urgência um pedido da defesa do ex-presidente Lula. A juíza de execução penal Carolina Lebos determinou a transferência do preso para o estado de São Paulo e o juiz da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou que Lula vá para a penitenciária de Tremembé. Ofendida com a decisão, a defesa de Lula apresentou uma petição e um habeas corpus que aguardava julgamento do mérito, requerendo que o condenado fosse libertado. Um grupo de parlamentares abandonou o debate da Previdência na Câmara e se dirigiu ao STF, onde o presidente do Supremo deixou um julgamento para recebê-los. Na volta do intervalo regimental, Toffoli trouxe em mesa o pedido da defesa de Lula, que passou a ser apreciado pelo plenário. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que Lula permaneça na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O ministro Edson Fachin, relator do caso, propôs acolher a manifestação da PGR e suspender a eficácia da decisão da juíza Carolina Lebos até a apreciação final da petição, assegurando a Lula o direito de permanecer em sala de Estado Maior. A decisão foi acompanhada por quase todos os ministros, com exceção do ministro Marco Aurélio Mello, que defendeu que fosse respeitada a ordem legal, dirigindo a defesa seu pedido ao órgão competente. Assista. Ao início, contra-acórdão proposto pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que em sessão de julgamento realizada em 21 de novembro de 2017, no HC 70, procedente do Paraná. Em síntese, prossegue o ministro Fachin, a defesa proferiu sentença condenatória na ação penal 6.512-94, razão pela qual postula a declaração de nulidade de atos processuais. Em julgamento iniciado no âmbito da 2ª turma, foram proferidos em 4 de dezembro de 2018 2 votos no sentido do não conhecimento do habeas corpus, interrompendo-se o julgamento em razão de pedido de vista. Em seguida, em sessão ocorrida em 25 de junho de 2019, a 2ª turma, por maioria de votos, indeferiu concessão de liminar proposta, aguardando-se o feito, nesta ocasião, devolução de voto vista para prosseguimento do julgamento. Nesta data, na data de hoje, em petição endereçada ao eminente ministro Mendes, na condição de vistor da referida impetração, a defesa noticia que o juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Paraná, autorizou a remoção do paciente das dependências da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Acrescenta que o juízo da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na Penitenciária 2 de Tremembé, São Paulo. Sustenta a defesa que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende legalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de locomoção. Por tais razões, requer a defesa que o eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de ministro vistor e ad referendo do órgão colegiado, 1. Conceda liminar até o da turma julgadora para estabelecer a liberdade plena do paciente. 2. Subsidiariamente, suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente corpus. Ou, terceiro, subsidiariamente ainda assegura ao paciente o direito de permanecer em sala do Estado, levando-se ainda o disposto no artigo 130 da Lei de Execução Penal. Continua o ministro Luiz Edson Fachin. Verifico que os fundamentos e ora formulados pela defesa são distintos da controvérsia vertida inicialmente nesta impetração que se cinge a debater se o ato indicado como coator especificamente considerado configura ou não constrangimento ilegal a acoimar a liberdade de locomoção. Diante do exposto, objetivando ordenar a condução do writ nos termos da decisão regimentalmente conferida ao relator, artigo 21.1 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino com urgência o desentranhamento da petição em epígrafe e respectivos documentos que a acompanham com formulação de expediente autônomo sob a classe petição, mas depreendo que pode colocar-se em dúvida a atribuição para o exame da matéria, considerando que o pleito defensivo é expressamente dirigido na condição de vistor ao eminente ministro Gilmar Mendes. Determino com urgência a Suprema Corte a fim
urgência quanto ao tema, nos termos do artigo 13, inciso 3 e 7 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E concluiu o ministro Luiz Edson Fachin. Determina outro sim, caso delibere a presidência, pela atribuição da relatoria ao subscritor da presente. Analisando a petição a mim encaminhada pelo Luiz Edson Fachin, eu concluo pela competência de Sua Excelência para a análise do presente pedido, que trago em mesa e passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin para relatório e voto. Senhor presidente, eminentes senhores, como definido pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, esta petição 45232, protocolada nesta data, tem a relatoria definida em face da distribuição anterior dos corpos 164493, que está sob nossa relatoria e vista do eminente ministro Gilmar Mendes. Em termos de relatório, senhor presidente, como Vossa Excelência já aduziu ao trazer a matéria em mesa neste colegiado, formulação... Só para, então, apregoar, porque acabou de ser distribuído, como o feito foi em urgência, trata-se da PET 8312. Como Vossa Excelência desentranhou do HC, nós estamos aqui a julgar a PET 8312. Perfeitamente. Eu acho que tratava-se no início da turma do Superior Tribunal de Justiça, que em sessão de julgamento realizada no habeas 570. Nesta data, senhor presidente, à luz também do que Vossa Excelência já informou e eu a referida impetração, a defesa noticia que o juiz da 12ª Vara da Seção da Superintendência da Polícia Federal do Paraná acrescenta que o juiz da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na penitenciária 2 de Tremembé, estado de São Paulo. O argumento da defesa é de que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende ilegalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de expressão. Por essas razões, como Vossa Excelência vem de relatar, requer a defesa que o eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de vistor e ad referendum do órgão colegiado, examine os seguintes 3 pedidos. Primeiro, conceda liminar até ulterior análise da turma julgadora para restabelecer a liberdade plena do paciente. Subsidiariamente, suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juiz da 12ª Vara Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus, ou, em terceiro lugar, subsidiariamente ainda, assegura ao paciente o direito de permanecer em sala do Estado-Maior, observando-se ainda o disposto no artigo 103 da Lei de Execução Penal. Pelas razões que Vossa Excelência já me nudentou, entendi que poderia colocar-se dúvida em relação à atribuição da matéria, por esta razão, tal como o ministro Gilmar Mendes, repeti o tema pela presidência desse Supremo Tribunal Federal, como, aliás, é de atribuição regimental, deliberasse quanto ao tema da relatoria e, a fim, por evidente, de prevenir divergência. Vossa Excelência, ao trazer a matéria no momento, define a relatoria como sendo deste ministro, nesse momento faz o relato, e em face dessa definição, senhor presidente, comunico... Ministro Fachin, é que a Procuradora-Geral, Vossa Excelência, ela gostaria de ação anteriormente ao... Pois não. A doutora Raquel Dodge falará pelo Ministério Público. Nesse momento? Sim.
Senhor ministro relator, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, o pedido feito na petição 8312 e trazido ao conhecimento deste plenário está diretamente conectado com o princípio constitucional que assegura a todos o cumprimento de pena perante um juiz natural, assim como ser julgado por um juiz natural. O juiz da execução da pena é o juiz natural, aquele que sentencia. Há uma definição na lei da execução penal sobre esta autoridade. E está dito na lei de execução penal, no artigo 66, inciso 6, que compete exatamente ao juiz da execução da pena zelar pelo cumprimento correto dessa pena, da pena que foi aplicado ao sentenciado, bem como fiscalizar a execução da pena com concurso do Ministério Público que atua nesta área de jurisdição. Entendo que a transferência, a remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola exatamente esse preceito constitucional e essas normas constantes da lei da execução penal. E por essa razão, opino aqui verbalmente pelo deferimento parcial do pedido no tocante aos itens 2 e 3 do pedido, que acaba de se referir o ilustre relator, no sentido de reformar a decisão de que é o segundo pedido, e manter o preso, o condenado, na sala do Estado-Maior, onde atualmente se encontra. Portanto, o parecer pelo provimento parcial do pedido. Agradeço a doutora Raquel Dodge. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, como eu dizia, e retomo, portanto, a manifestação que vinha de fazer antes da sustentação oral que vem de trazer em relação à iminente procuração da República, em face da definição da relatoria de Vossa Excelência, peço venha a este plenário para comunicar que, tendo em vista que este Tribunal Pleno se encontra em sessão e que a matéria se revela de indiscutível urgência e que não haverá sessão da respectiva turma, a não ser na próxima semana, que eu estou trazendo e comunicando a este plenário, estou trazendo para referendo o deferimento, à luz do Poder Geral, de cautela, dos pedidos constantes da petição de número 2 e 3, acolhendo, portanto, o sentido da manifestação da senhora Procuradora-Geral da República, com a qual seja, para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição, 82112, e para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, tal como se encontra nesse momento. Portanto, à luz do Poder Geral de cautela, e também considerando os fatos que estão noticiados nos autos, nesse momento, e à luz da urgência que a questão apresenta, eu estou deferindo liminar para conceder os pedidos 2 e 3 da defesa técnica do ex-presidente e, ao comunicar este plenário, submeto a referendo do colegiado. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Como voto, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, presentes os requisitos da cautelaridade, como disse o Ministra Rosa Weber. Urgência da matéria, eu ratifico a decisão do ministro. Lembrando que turmamos exatamente acompanha integralmente o voto do relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a ação instrumental ela implica, em última análise, liberdade. Pode ou não ocorrer considerado certo procedimento, considerado certo processo. Nós temos um habeas corpus em tramitação
no âmbito da segunda turma. Um hábito que diz respeito ao objeto definido. A decisão apelatada pelos forma direta ou indireta, decisão do Tribunal Regional Federal. Direito, especialmente do direito instrumental, e quem mais sendo a última instância do judiciário. É um ato único da juíza das execuções no campo federal, por Curitiba. Os atos de sua excelência Supremo, tudo pode. E tudo pode, mas esse fato, ao arcabouço normativo em vigor, por melhor critério de plantão, o que nada absolutamente da vara das execuções penais ocorre o tratamento diferenciado. No âmbito da primeira turma, se pega qualquer gancho para não permitir impetração. No entanto, diante desse contexto, ato do Supremo, menosprezando-se de decisão, há um descompasso incrível entre o objeto da impetração e o ponto formalizado que diz diante ou de outra referência. Luiz Inácio Lula da Silva, repito, implementada pelo juiz das execuções federais, de sob pena, como eu disse, vênia para não referendar, por interferida pelo relator. Agradeço, ministro Marco. Ao respectivo tribunal, numa situação corpus do Tribunal Regional Federal. Numa situação como essa, caberia uma corpus que fosse órgão judiciário impedente, que tramita perante a colenda segunda, mas com objeto específico, esse habeas corpus de qualquer pessoa, dos requisitos de cautela, e eu coloco nesse habeas corpus 164.493 do Paraná. E essa que foi instaurado da Polícia Federal na capital paranaense, pleito sinal do julgamento, habeas corpus no 164.493. E houve outros pleitos, mas tendo em vista que mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, a mim me parece que uma situação de clara declitação do status libertatis que tramita originariamente perante o ministro Gilmar Mendes, a mim me parece que... Põe o relator e proclamo o ministro Luiz Edson Fachin, nos termos do seu apregoada na parte anterior da sessão, de número 3.400. Vou encerrar a sessão e voto na ação direta de inconstitucionalidade 3.446 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Está encerrada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.